E aí, galerinha, a gente falou um pouco sobre a lei das conservações das massas e das proporções definidas. Vocês lembram, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Hoje, na aula, nós vamos aprender um pouco sobre os conceitos fundamentais que ainda fazem parte da introdução do estudo da química. Hoje nós vamos falar um pouco sobre átomos e moléculas. São conceitos que já vêm sendo abordados há muito mais tempo do que você imagina. Não é nada novo, tá, gente? Para você ter uma ideia, já se pensava sobre átomos lá nos nossos primeiros filósofos. Só que hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a construção desse pensamento e sobre um dos, digamos assim, revolucionários nesse campo, que é o Dalton. Hoje nós vamos falar sobre ele, vamos falar sobre os conceitos de átomos e como que surgiu o conceito de molécula. Lembrando que nós não estamos entrando ainda nos modelos atômicos, onde a gente vai abordar Dalton novamente, e assim como os outros cientistas que desenvolveram experimentos e pesquisa nesse campo. Então, sem mais delongas, vamos lá para a gente conhecer todos os tópicos que serão abordados nessa nossa aula de número 11. Como eu falei, nós vamos começar a aula abordando um pouco sobre a teoria atômica de Dalton. Cara, é muito legal quando você consegue entender o pensamento desse cara e como ele passou a observar a matéria e o seu comportamento para fundar a sua teoria. Só que, lógico, gente, pensa aí, o cara lá há muito tempo atrás, sem os recursos tecnológicos que nós temos, ele estava construindo ainda um pensamento, uma lei, uma teoria sobre, sobre os átomos. E lógico que, em alguns momentos, ele acabou caindo em contradições. E a gente vai falar um pouquinho dessas contradições que, graças a ele também, né, a gente teve aí uma evolução que nós conseguimos chegar no conceito de molécula. Olha só como que a história da ciência ela é construída. A gente sempre parte de um pensamento, né, que para muitos pode ser dito como primitivo, mas que para a era onde ele surgiu era revolucionário. E por isso que eu vou iniciar falando sobre a natureza corpuscular da matéria. Então a gente vai trabalhar, gente, nesse início introdutório da nossa aula, com esses dois personagens fundamentais da química, que é o Demócrito, que viveu lá na época de 460 a.C. a 360 também a.C., e Leucipo, que viveu ali de 500 a.C. a 420 a.C. Então o que nós temos aqui? A gente tem que lá no século V a.C., esses dois filósofos, eles começaram a expressar a crença de que todas as transformações que ocorrem aonde? Na natureza, explicam-se com base na existência, e aqui é o ponto-chave do nosso conceito, de pequeníssimos corpúsculos, ou seja, de partículas que se movem continuamente. E esses dois caras aqui chamaram essas partículas de átomo. E aí a origem dessa palavra, que é do grego, átomos, significa indivisível. Olha só, lá no século V a.C., aonde nós temos esses filósofos que já, né, vinham desenvolvendo observações onde? Na natureza. Vejam aí as nossas ciências, ciências da natureza. Por quê? A nossa origem, o surgimento delas e a sua evolução foram a partir das observações de fenômenos naturais que o homem começou a replicar e a ter controle e domínio, entre aspas, tá? Então, eles começaram a observar vários fenômenos e queriam, né, respostas. Já se cansou nesse ponto de que choveu porque o deus da chuva, o deus do trovão, ou as águas do mar porque o deus do mar, o deus da terra. Saía-se desse pensamento
e entra-se agora no cenário o pensamento, o racionalismo. Nesse ponto, ele começou a observar que essas transformações que ocorrem aí na natureza, a chuva, o fogo, elas devem ter a origem de substâncias, partículas muito pequenas, pequeníssimas, que se movimentam e vão fazendo com que esses fenômenos ocorram. É como se eles tivessem a ideia de pegar a matéria e ir dividindo ela em partes cada vez menor até chegar num ponto que não possa mais se dividir, que aí seria o átomo. Por isso que a gente tem aí a questão do indivisível. Mas isso, pessoal, século V a.C. Então, o conceito de átomo, ele já é por si só, a sua palavra já vem com esse significado de indivisível. Então, durante muitos anos, muitas décadas, realmente acreditavam-se que a menor parte que compõe a matéria era o átomo. Então, o átomo ele não teria partículas menores que compõem a ele mesmo. Então, o raciocínio aqui nesse ponto é esse, que nós chegaríamos numa partícula tão pequena que a partir dela a gente não conseguiria dividi-la e formar uma menor. E aí vem esse termo de átomo, que significa indivisível. Partindo dessa teoria aí, muito tempo depois, a gente vai falar agora do cara, que é Dalton. Vamos lá para o nosso slide? E aí a gente tem John Dalton. Olha a distância. Eu quero que vocês observem a distância. Aqui a gente está entre 460 a 370 a.C., 500 a 420 a.C. Nós estamos aqui com os primeiros pensadores que surgem com o nosso conceito de que a matéria, olha só, a matéria, né, seria constituída por partículas pequeníssimas, que são, no nosso caso aqui, os átomos, e que elas seriam indivisíveis. Aí lá, ó, 1766 a 1844, a gente tem aí a existência de um cientista marcante, que é John Dalton, que ele traz, a partir das suas pesquisas e dos seus levantamentos, o início, da era moderna da química. Até então, nós tínhamos ali pensamentos um pouco voltados muito para a natureza, com explicações muito, né, entre aspas, românticas. Aqui, ele começa a formular e dizer que a gente precisa, né, ter conceitos do que é a matéria, do que é o átomo. Então, ele começa a formular uma definição mais precisa dos átomos e aí também começa a estipular as suas hipóteses acerca da natureza da matéria. Quando a gente fala natureza da matéria, nós estamos falando da natureza das substâncias que compõem tudo que a gente conhece. Então, baseando-se, olha como as coisas são interligadas. Na lei da conservação da massa, então ele se baseou em quem, galera? Lavoisier. Também se baseou nas suas próprias experiências. E baseando nisso, em 1808, ele remontou a ideia original dos gregos. Qual é a ideia original dos gregos? De que tudo era constituído por pequenas partículas denominadas átomos. Ele elaborou a primeira teoria atômica. Primeira teoria atômica porque, a partir das observações dele, ele não ficou só no conceito de que tudo é formado por átomos. Ele começou a observar o comportamento, né, até então, das substâncias, que para eles, esses conceitos que a gente fala ainda não existiam, tá? Mas ele começou a observar e aí formar postulados, né? A partir da observação ele foi dizendo, o átomo se comporta assim por conta disso, disso. A matéria é formada de átomos assim, assim, assim. Ele começou a formular teorias. E essa teoria dele foi estudada por outros cientistas.
Ele veio da ideia dos gregos, baseou-se na lei das conservações da massa de Lavoisier e fez experimentos, elaborou a sua própria teoria. Da teoria de Dalton, outros cientistas foram ramificando e observando situações onde elas não tinham como ser comprovadas, outros foram derrubando por terra aqueles postulados, formulando novas teorias, e aí a gente tem o marco do primeiro cientista que dá origem a todos os modelos atômicos que hoje são conhecidos. Então, tudo começou com esse cara, por isso que eu falo que ele deu início à nossa era moderna da química. Show de bola! E observem que as existências e a ciência por si só, ela tem ramificações. Uma teoria dá origem à outra, né? Átomo, então tudo é constituído por átomo. Quando ele fala tudo, galera, é tudo. Você, eu, essa canetinha, a TV que vocês aí estão assistindo a gente, tudo é provido da sua constituição atômica. E aí ele formulou as suas teorias. Vamos lá para a gente conhecer algumas delas? Então, ele deu as suas definições. Primeiro ponto, para Dalton, os elementos são constituídos por partículas extremamente pequenas e indivisíveis, que são chamadas de átomo. Então, o átomo, ele já tem aqui a consistência de que ele é extremamente pequeno. E, ao mesmo tempo, para Dalton, o átomo é a menor parte que compõe a matéria, ou seja, ele é indivisível. E ele segue dizendo que todos os átomos do mesmo elemento, vamos lá, todos os átomos do mesmo elemento, então, o que eu posso dizer? Todos os átomos, por exemplo, do elemento ouro, eles são todos idênticos de ponta a ponta. Para Dalton, o elemento, como ele é constituído por átomos, todos os átomos que constituem um elemento, eles são como basicamente gêmeos idênticos, univitelíneos. São idênticos em tudo. Só que aí, nesse caso, até no comportamento, na personalidade. Então, se eu tenho um elemento ouro e eu sei que ele é formado por átomos, os átomos que formam ele, para Dalton, eles são todos iguais. Como se fossem clones. Tranquilo? Vamos lá para a gente continuar na leitura. Então, todos os átomos do mesmo elemento, eles são idênticos. Tendo o quê? Mesmo tamanho, a mesma massa, as mesmas propriedades químicas. Os átomos de um elemento são diferentes dos átomos dos outros elementos. Opa, professora, agora me confundiu aqui a minha nuca, eu não entendi. Eles são iguais ou eles são diferentes? Vamos lá. Os átomos de ouro, todos os átomos que compõem o elemento ouro são idênticos. Só que os átomos que compõem o elemento ouro, eles vão ser diferentes dos átomos que compõem o elemento carbono. É isso que ele está falando aqui. Então, os átomos que compõem o ouro são idênticos em tamanho, massa e propriedades. Os átomos que compõem o carbono, eles são idênticos entre eles em tamanho, massa e propriedades. Só que eles vão ser diferentes dos átomos que compõem o elemento ouro. Outro ponto. Os compostos são constituídos por átomos de mais de um elemento. Em qualquer composto, a razão entre os átomos de quaisquer elementos presentes é um inteiro ou uma fração simples. Então, ele está falando que a gente pode ter compostos químicos que são formados por átomos de mais de um elemento. Isso aqui, galerinha, a gente entra lá nas substâncias simples e nas substâncias compostas. Eu vou até apagar, porque senão depois vai ficar ruim por causa do intérprete, se tiver, né? Ó, substâncias simples, quando a gente diz que os compostos são formados por átomos de mais de um elemento, eles podem ser formados por átomos do mesmo elemento e podem ser formados por átomos de elementos diferentes. Substância composta. E aí ele vem para fechar, dizendo que em uma reação química, a reação química, de um modo geral, ela envolve, olha só que show,
apenas a separação, a combinação ou o rearranjo dos átomos não resulta na criação ou na destruição deles. Cara, isso aí foi sensacional para química. E nesse ponto aí, ele tá falando de quem, galera? Da lei de Lavoisier. Ele tá dizendo que numa reação química a gente não destrói átomo, a gente não constrói átomos. Eles vão fazer o quê? Eles vão se reagrupar, né? Quando nós estamos falando de substâncias simples, eles vão se agrupar. Quando são substâncias compostas, eles vão ter um rearranjo. Então, nós vamos ter pares que se deformam e formam pares novos, e vamos ter substâncias que estavam separadas que vão se juntar. Mas nós não iremos criar átomos novos e nós não iremos destruir os átomos existentes. É basicamente isso que ele diz nessa última parte do postulado dele, e é sensacional para quem estava lá em 1700. Pensa! Então, como que fica o átomo de Dalton? Vamos lá na imagem para você observar como é que é o átomo de Dalton. É exatamente uma esfera, lógico que não visível a olho nu, né, galera? Mas uma esfera maciça, indivisível, sem carga, que é semelhante ao quê? A uma bola de bilhar. Vocês já ouviram falar daquele jogo lá, boliche? Aquelas bolas lá, elas são bem pesadas e ela cai no chão, a bicha se cair no teu pé, ela quebra o teu pé, mas ela não quebra, né? Porque essa é a ideia do átomo de Dalton. Indivisibilidade. Ele é a menor parte que compõe a matéria, então ele não é composto por outras partes. Esse é o ponto do modelo atômico de Dalton. Hoje, sabe-se que não é 100% assim. Hoje nós temos modelos mais atuais, onde a gente sabe que o átomo ele é constituído por partículas que nós chamamos de subatômicas e que ele é divisível, que ele tem carga, ele não é maciço, ele tem espaço vazio, mas isso aí é conteúdo que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Então, esse é o modelo de Dalton, que é conhecido como bola de bilhar. E voltando aqui nesse ponto onde ele aborda sobre os compostos constituídos por átomos de mais de um elemento, nós temos essa observação aqui para trabalhar com vocês. Nesse ponto, Dalton, ele já tinha um pouco do conceito que nós temos hoje de substância simples e substância composta. Ele aborda que cada tipo de átomo é denominado elemento químico e que as substâncias simples, elas são formadas por átomos do mesmo elemento. Então, se eu tiver aqui H e H, é uma substância simples. Se eu tiver oxigênio, oxigênio, é uma substância simples. Se eu tiver aqui oxigênio, 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 também vai ser substância simples, porque são átomos que pertencem ao mesmo elemento químico. Já nas substâncias compostas, nós vamos ter o quê? Substâncias que são formadas por átomos de elementos diferentes. Então, aqui eu posso ter o hidrogênio, aqui o carbono, aqui o oxigênio. Aqui eu posso ter oxigênio, aqui hidrogênio, aqui hidrogênio. Aqui eu posso ter carbono, aqui oxigênio, aqui oxigênio. Observem que são átomos, de elementos diferentes. O carbono tem só átomos de carbono, mas está ligado ao elemento oxigênio, que só tem átomos do elemento oxigênio. Isso dá origem ao conceito de substância composta. E aí a gente tem alguns pontos de contradição da teoria de Dalton. Mas só para fixar, antes da gente entrar nessa parte da nossa aula, que é uma parte um pouco mais elaborada, o que nós temos a partir da construção da teoria de Dalton? Tudo é matéria. Isso a gente viu lá na nossa primeira aula, a gente falou, né? Tudo é matéria. O que é a matéria, galera? Alguém falou errado aí. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Nós falamos sobre isso, lembram? Então, Dalton ele vem e diz que toda essa matéria ela é constituída por uma partícula minúscula, pequeníssima, que é o átomo. Então, o átomo ele está presente em tudo.
ele está presente na constituição da nossa matéria, do nosso corpo, na constituição da matéria dos objetos, na constituição da matéria do ar. Oxe, professora, mas o ar não tem massa, não ocupa volume, como é que é isso? Oxe, não ocupa volume não? Tu enche uma bexiga com o quê? Um balão se enche com o quê? Né, soprando? E aquela bexiga não vai enchendo, quanto mais tu sopra, mais ela enche até o ponto que ela rompe. Por quê? Porque o ar ocupa volume. Porque o ar, se ele ocupa volume, ele tem massa. E se ele tem massa, ele é constituído por partículas, que são os átomos. Tranquilo? Essa é a teoria, né, atômica de Dalton. E ela é fundamental para a gente conhecer como que se dá a estrutura das substâncias, as reações químicas e todas as interações que existem entre os átomos para que a gente possa depois entender reações químicas e muito mais. Muito mais, galerinha. E aí Dalton, ele continuou os experimentos dele, depois que ele formulou lá a nossa teoria atômica, ele continuou os estudos e começou a formular novas teorias. E aí chegou um ponto de que a teoria dele foi de encontro, não ao encontro, foi de encontro à teoria de um outro cientista que também já estava estudando a composição da matéria e o comportamento de gases. Não é o gases que vocês estão pensando, são os gases, substâncias gasosas, viu, galerinha? Cuidado! E aí a gente vai falar um pouco sobre a teoria, né, de Lussac e depois a gente volta um pouquinho para comparar com a teoria de Dalton. E aí a gente vai construir um conceito novo juntos. Você já tem um conceito do átomo. Vocês viram o conceito do elemento químico, lembra? Não? Poxa, mas vamos lá. Átomo é a menor parte que compõe a matéria. Elemento químico são vários átomos que se juntam, átomos idênticos, segundo Dalton, e formam um elemento químico. Então, quando a gente falou do ouro, agora há pouco, eu falei o quê? Que o elemento ouro ele é constituído por átomos idênticos de ouro que se unem e formam um elemento. Então, a gente tem lá o conceito do átomo, conceito do elemento, e agora a gente vai construir um novo. Vamos lá? Então, vamos aqui nas contradições. Gente, é normal. Nós estamos falando de ciência, não quer dizer, o cara todo errado. Não. Contradições sempre vai existir. Às vezes a gente fala algo que a gente entende que é o correto, e aí o colega chega, não é bem por aí, aí você tem o quê? Uma contradição. Então vamos lá. O cientista francês, Guy Lussac, que viveu entre 1778 a 1850, observem que ele já vem um pouquinho quando Dalton já está ali saindo de cena, né? Ele acreditava que suas observações confirmavam a teoria atômica de Dalton. Com base nessa teoria, ele elaborou uma hipótese. Volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de pressão e temperatura contêm o mesmo número de átomos. E agora, professora? O que isso quer dizer? Entendi nada, né? Vamos lá. Nessa teoria desse francês, um cientista, olha, que também foi muito top, queria eu, né, ter essa genialidade que eles tiveram. O que ele está dizendo? Que se eu encho uma bexiga com gás hidrogênio, ela nas mesmas condições e até o volume igualzinho, uma outra bexiga com gás hélio, nas mesmas condições, a mesma temperatura, pressão, elas têm lá o mesmo volume. Ele está dizendo que naquele mesmo volume eu vou ter a mesma quantidade de átomos que eu tenho de hidrogênio numa bexiga, eu vou ter a mesma quantidade de átomos, só que de hélio na outra bexiga. Então, volumes iguais, né? Volumes iguais de gases diferentes, quando estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, vão ter o mesmo quantitativo de átomos. Cara, ó, toda arrepiada. O cara chegar pra mim e dar uma cantada dessa, me apaixono, toda arrepiada. Cara, é muito. Pensa, lá em 1800, o cara chega e fala, não, se eu tenho num certo volume uma quantidade de gás hidrogênio e eu tenho outro volume que é igual, o volume, a capacidade é a mesma, estão na mesma temperatura e na mesma pressão, eles têm a mesma quantidade de átomos. Aí eu pergunto para você, ele contou? 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele contou? Não contou, não tem como, mas ele formulou a teoria pela observação. E aí ele queria o quê? Comprovar a teoria de Dalton. E aí chega um ponto top, que vamos lá para a gente conhecer junto, que vem mudar um pouco. Então, olha só, pela hipótese de Gay-Lussac, o que nós teríamos? Um átomo simples de hidrogênio mais um átomo simples de oxigênio formaria um átomo composto, porque não existia, gente, o termo molécula, substância, eu já falei, não existia. Calma, calma teu coração. Ele fala lá, um átomo simples de nitrogênio junta-se com um átomo simples de oxigênio e dá origem a um composto, né? Um átomo composto de monóxido de nitrogênio. Essa é a teoria de Gay-Lussac. Aqui, galera, qual é o conceito que ele está trabalhando? Conceito de átomo. Ele está entendendo que as substâncias, elas não existem substâncias, não existem moléculas, existem átomos formando átomos compostos e átomos simples, que é o átomo isolado, reagindo um com o outro. Então, na ideia dele, o que nós teríamos? Que um volume, que equivale a um átomo simples de nitrogênio, quando reagir com um volume, que equivale a um átomo simples de oxigênio, vai formar 2 volumes de monóxido de oxigênio. Essa é a teoria dele, a hipótese dele, só que quando chegava para resolver, para fazer, acabava aqui. E aí vinha essa contradição. Mas essa lei, a lei lá de Lussac, ela foi de encontro. Olha só, de encontro significa que ela entrou em conflito, ela entrou em choque com a teoria atômica de Dalton, que dizia que tudo era formado por partículas esféricas, maciças e indivisíveis, né? No caso, os átomos. Segundo essa teoria, o volume dos produtos na reação deveria ser igual à soma dos volumes dos reagentes. Assim, nesse caso, ó, veja, nitrogênio, oxigênio, monóxido de oxigênio. O que acontece? Teria que ter, nesse daqui, 2 volumes de hidrogênio, 1 de oxigênio, para dar 3 volumes de água. Ó, volumes. Porque aqui eles tentaram aplicar, baseado na lei de Lavoisier, que é a conservação das massas, eles tentaram aplicar ali trazendo para a quantidade de volume. Então, não batia. Como que eu tinha um átomo simples de hidrogênio, um átomo simples de oxigênio e vou formar 2 volumes lá no final? 2 produtos no final? A soma, não das massas, mas dos volumes, que nós estávamos falando de gás, não estava batendo. E aí, entra em cena a questão da incompatibilidade e aí foi voltando para as observações para a gente chegar, né? Infelizmente, naquele ponto para eles há um impasse. Vamos conhecer um pouco desse impasse? Vocês já estão vendo, né? A teoria tornou-se incompatível. Ele queria comprovar. Mas quando ele fez os experimentos, ele viu que a teoria de Dalton era incompatível com os resultados que ele obteve. E a resposta para o impasse da explicação dessa lei aqui de Gay-Lussac foram encontradas pelo físico italiano Lorenzo Romano Amoedo Carlos Avogadro. Vocês já ouviram falar desse nome, Avogadro? Que ele introduziu o conceito de molécula. Ó, a gente veio daqui, aonde pela teoria da conservação das massas, a gente teria que ter um volume, dando 2 volumes, mas observava-se que o produto final não estava batendo, né? A gente teria que ter 2 volumes mais um volume para ter, né, a conservação aí dos volumes de acordo com Dalton, e no experimento de Lussac isso não estava acontecendo. E aí, esse nosso físico, ó, físico, palmas aos físicos, esse físico aqui introduziu o conceito que até então não existia, que é o conceito de molécula. Então aí a gente tem o conceito da molécula.
O que acontece? A gente tinha visto lá um átomo simples de nitrogênio interagindo com átomos simples de oxigênio, formando o monóxido de nitrogênio. Não foi isso que nós vimos? Aqui, para o conceito de Avogadro, o conceito de molécula parte de molécula integral de gás nitrogênio. Professora, o que essas duas bolinhas significam? Nitrogênio ligado a outro nitrogênio. Uma molécula de nitrogênio que vai reagir com outra molécula do gás oxigênio. Oxigênio ligado a oxigênio. O que vai acontecer? Quando a reação estiver ocorrendo, nós vamos ter as moléculas elementares aqui, ó, do nitrogênio, tendo a sua ligação rompida. E aqui também do oxigênio. Então, elas vão se combinar. Então, cada átomo da molécula, olha, cada átomo da molécula de oxigênio vai se ligar ao átomo da molécula de nitrogênio, formando, assim, as moléculas de monóxido de nitrogênio. Aí eu justifico a presença de dois volumes, porque aqui, quando falar de oxigênio, por Guy Lussac, ele entendia que existia um átomo. Ele não estava ligado ao conceito de que esse oxigênio estava ligado a outro oxigênio. E que esse nitrogênio aqui, né, gente? Nitrogênio. E que esse oxigênio estava ligado a outro. Ele entendia que essa reação tinha um átomo e um átomo formando um átomo composto. E aí, com a introdução do termo de molécula, conceito de molécula de Avogadro, observou-se que aqui eles não estavam átomos simples isolados. Eles eram átomos que estavam formando moléculas, que são substâncias simples. E aí essas substâncias interagiam entre si, formando esses nossos produtos. E se você for observar, aqui nós temos um equilíbrio, né? Então, deixa eu apagar para vocês visualizarem os slides que estão surgindo. Um volume de molécula de nitrogênio mais um volume de moléculas do gás oxigênio formam 2 volumes de moléculas de monóxido de nitrogênio. E aí a gente tem o conceito da palavra molécula, que é de origem latina, significa pequena massa. Então, por definição, que foi proposta pelo nosso físico Avogadro, molécula é uma partícula mais pequena que apresenta todas as propriedades físicas e químicas de uma substância. As moléculas são formadas por 2 ou mais átomos. Então, quando a gente tem a substância água, e você tem lá um copo com água que você vai matar a sua sede, ali você tem a substância água. Qual é a menor parte que compõe essa substância? Aí você tem a molécula H2O. E aí várias moléculas H2O vão se juntar por pontes de hidrogênio e atração eletrostática, né, diferença de cargas, e vão formar a substância água, que é um emaranhado muito grande de moléculas de H2O. As moléculas encontram-se em constante movimento. Elas são dinâmicas, elas não estão paradas, porque o átomo ele sempre está em movimento, ele sempre está vibrando, sempre tem essa situação. Fenômeno que nós conhecemos como vibrações moleculares, que podem ser de tensão ou flexão. Os seus átomos mantêm-se unidos pelo fato de partilhamento ou troca de elétrons. Segundo a teoria do Avogadro, para os materiais formados por molécula, nós temos que os átomos que constituem as moléculas, podem ser do mesmo tipo, e aí a gente vem as moléculas, por exemplo, de oxigênio, que tem 2 átomos de oxigênios. Quando essas moléculas são compostas por átomos do mesmo tipo, por átomos do mesmo elemento, elas são as substâncias simples. Quando essas moléculas são formadas por átomos de tipos diferentes, elas compõem as substâncias compostas. E aí a gente vai ter, por exemplo, aqui oxigênio, oxigênio, carbono.
são substâncias compostas, são moléculas que são formadas por átomos de elementos diferentes. Numa reação química, as moléculas podem ser divididas, as ligações entre os átomos que compõem as moléculas elas podem ser rompidas, mas os átomos permanecem indivisíveis. Então, aí a gente tem o conceito de substância. Uma substância é formada por um único tipo de molécula, né? A substância água é formada só por molécula H2O. E o conceito de mistura, que é quando a gente tem aí, que a gente vai aprofundar nas próximas aulas, quando a gente tem uma mistura que é formada por moléculas diferentes. Então, materiais, aí nós temos as substâncias e as misturas de substâncias. Dentro das substâncias, nós temos as compostas, formadas por átomos de elementos diferentes, e nós temos as substâncias elementares, que são ditas substâncias simples. E as misturas nós temos quando nós temos várias substâncias diferentes, sejam simples ou compostas juntas. A hipótese de Avogadro, aí a gente vem para a hipótese para definir aquela questão dos volumes. Volumes iguais de quaisquer gases, nas mesmas condições de temperatura e pressão, apresentam a mesma quantidade de matéria em mol ou moléculas, ou elétrons, ou íons. Isso aqui provou experimentalmente, né, que realmente a gente vai observar, né, a questão da conservação da quantidade de moléculas de mol elétrons. A partir dele, Avogadro pôde postular a sua hipótese e ele considerou que o número de moléculas em cada unidade de volume era sempre o mesmo. Sempre o mesmo. O número de moléculas, tá? Por quê? Aqui eu tinha uma molécula, aqui outra molécula. O que eu vou formar aqui? 2 moléculas de monóxido de nitrogênio. Os dados experimentais de Gay-Lussac ficaram compatíveis com a teoria molecular de Avogadro e admitiu-se que a molécula do gás nitrogênio é formada por 2 átomos do elemento nitrogênio, a gente acabou de falar, né? A molécula do gás oxigênio é formada por 2 átomos do elemento oxigênio. A molécula do gás monóxido de nitrogênio é formada por 1 átomo do elemento nitrogênio e 1 átomo do elemento oxigênio. Comprovou-se com a junção das 2 teorias, ó. 2 átomos, e aqui a gente tem a junção de 1 átomo com outro átomo e 1 átomo com outro átomo. E para a gente praticar um pouquinho, lógico, né, antes da nossa atividade, nós temos aqui uma questão que traz o seguinte, nesse exemplo de número 1, que diz assim: em 1808, o cientista inglês John Dalton publicou um livro denominado Um Novo Sistema de Filosofia da Química, em que apresentou ideias sólidas a respeito da constituição da matéria a partir dos átomos. Com base na evolução teórica e considerando os postulados de Dalton citados abaixo, marque a única alternativa considerada correta nos dias atuais. Chega a ser maldade, mas vamos lá. Letra A. É impossível criar ou destruir um átomo de um elemento químico? E aí, o que vocês acham? B. Os átomos de um mesmo elemento são todos iguais? Não. Lembra que a gente vai falar ainda de muitas coisas, mas eu vou dar um spoiler para vocês. Isótopos. Então, os átomos do mesmo elemento, eles não são todos iguais. 2 ou mais átomos podem se combinar de diferentes maneiras para formar mais de um tipo de composto? Sim. D. Uma substância elementar. O que é uma substância elementar, galera? Simples, que é formada ali só o átomo, né? Pode ser subdividida até se conseguirem partículas indivisíveis chamadas átomos? Não. A elementar, ela já é suposta formada só pelo átomo. E toda matéria é constituída por átomos, legal. Desprovidos de carga elétrica? Não. Os átomos, eles têm carga elétrica. Então, a nossa alternativa correta aqui realmente é só a afirmativa C. As ligações químicas, galera, são as interações que ocorrem entre átomos para se formarem aí moléculas ou substâncias básicas de um composto. E uma curiosidade legal, já que o nosso tempo está extrapolando, é que a doença de daltonismo, vocês já ouviram falar?
ela foi estudada por Dalton e recebeu o nome em homenagem a ele. E agora vamos lá para a nossa segunda parte da aula de hoje.